Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Falando em Kingdom Business, já estou com a minha camiseta aqui, né, mano? Fiz questão de tirar meu casaco. Não para mostrar a camiseta, mas porque eu já estou pegando fogo aqui. De manhã aqui, Deus nos honrou de maneira tremenda. Foi algo muito poderoso. E eu creio que não será diferente aqui. Por isso, abra o teu coração, se prepare para receber algo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você deseja uma camiseta bonita dessa, né, procura o Maurício lá na loja. Ele está com uma coleção lá, pelo que eu vi, tem do tamanho P ao GG aí para os irmãos grandão, né? A minha é P, ficou bem aqui em mim, e você tem oportunidade de ter a sua. Procure lá o Maurício, ele vai te atender ali com muito carinho. Nesta manhã nós vamos falar sobre a fé e o silêncio de Deus. E para isso eu quero ler o texto que está em Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler os versículos 21 ao 28. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículos 21 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Respondeu ele: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo por esta palavra, mais um momento. Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos por este momento tão precioso, momento da tua palavra, momento que sabemos que o Senhor há de compartilhar do teu coração os teus mistérios, teus segredos, para conosco que estamos aqui reunidos no teu nome. Senhor, fala com cada um. Senhor, ministra sobre cada vida, ó Deus, aonde, Senhor, esta palavra chegar, aonde, Senhor, ó Deus, essa ministração alcançar, que as vidas, Senhor, que tiverem acesso a esta palavra, sejam tocadas e impactadas pelo teu poder que está operando aqui no nosso meio. Nós pedimos, Senhor, cobre as nossas vidas, Senhor, cobre este lugar, as paredes, o piso, o teto, com o sangue de Jesus. Senhor, nos livra de tudo aquilo que pode atrapalhar, tudo aquilo que possa, Senhor Deus, vir contra nós, está agora repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor faça fluir da tua graça, da cura, da unção, do poder e da manifestação do teu Espírito no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos, o texto que lemos diz que Jesus saiu do lugar onde ele estava e foi para a região de Tiro e de Sidom. É uma região que ficava ao extremo norte de Israel.
países que faziam fronteira, divisão de terras com Israel. E diz que Jesus caminhou por aqueles países, foi em direção às cidades ou à região de Tiro e à região de Sidom. Não sabemos ao certo o motivo que levou Jesus a caminhar por aquelas redondezas, mas era uma distância de aproximadamente 45 quilômetros de distância, Tiro, Sidom, da Israel antiga. E Jesus vai caminhando, e interessante que diz que uma mulher cananeia, uma mulher natural daquela região, essa não é israelita, essa não é judia, ela é uma mulher cananeia, ela vem atrás de Jesus. Eu gostaria que você imaginasse a cena, que você criasse na sua mente a cena do que está acontecendo, daquilo que nós lemos. Jesus está caminhando e a sua comitiva está junto com ele, pelo menos 12 apóstolos, 12 discípulos, estão caminhando junto com Jesus por aquelas regiões, e uma mulher vem atrás deles, por detrás, e a mulher vem clamando, ela vem gritando, ela traz um escândalo, grita de maneira que os discípulos ficam incomodados, os discípulos se incomodam, Jesus não fala nada, Jesus não diz palavra nenhuma, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim: Jesus, manda essa mulher embora, essa mulher está perturbando, ela está nos incomodando, manda esta mulher embora. Jesus se vira para os discípulos, não para a mulher, pressupõe que a mulher escuta o que Jesus está falando com os discípulos, porque Jesus fala com os 12 que estão próximos dele, e diz: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. E continua em sua caminhada, a mulher vem até Jesus, ela vem aos pés de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, diz o texto, e diz assim: Senhor, ajuda-me, Senhor, me socorre. Prostrada aos pés, se joga ao chão, uma cena incomum, uma mulher que não é do povo de Deus, ela conhece a respeito de Jesus, que ela traz duas declarações muito poderosas nesse texto. Ela diz: Senhor e Filho de Davi. Ela entende que este Jesus que está caminhando ali no seu território, era o prometido de Israel, era o prometido da linhagem real de Davi, e ela declara que ele é Senhor. Essa palavra Senhor não é como a gente dizer o senhor ali da esquina, ou a pessoa idosa. Jesus tinha 30 anos de idade, era ainda jovem. É uma declaração de poder, é um reconhecimento de senhorio, é o reconhecimento de que ele é o déspota, de que ele é Senhor absoluto, poderoso, que ele é Deus. Este é o reconhecimento daquela mulher, e isso ela está diante dos pés de Jesus. Naquele momento, sai uma palavra de Jesus. E Jesus se volta para aquela mulher que está aos seus pés, os discípulos ao redor, e Jesus diz assim para ela: mulher, não é certo tirar o pão que está à mesa, que é destinado aos filhos, e dá-lo aos cachorrinhos. A impressão que eu tenho é que ele dá uma suavizada, para não dizer aos cães. Mas Jesus diz uma palavra dura para aquela mulher. Ela entende o que Jesus está falando, ela compreende pela resposta que ela traz a Jesus, ela entende que Jesus está dizendo assim para ela: veja, mulher, não é certo eu atender você, porque eu estou aqui para atender as ovelhas perdidas da casa de Israel, estou aqui para atender os judeus, e você é cão, você é cachorro, você é gentil, eu não tenho parte com você, eu não vim para atender você. Embora estou caminhando no seu território, embora estou andando por este lugar, eu não vim aqui para atender você.
você é cão. A mulher, diante desta palavra de Jesus, a mulher se volta para o Senhor e diz: sim, Senhor, mas até mesmo os cães, até os cachorros, eles vão comendo das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ela está dizendo para Jesus: ainda que seja uma migalha da tua graça, ainda que seja uma fagulha, ainda que seja pequenas gotas, eu quero receber algo do Senhor. E Jesus se admira com aquela palavra e diz: mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E diz que naquele mesmo instante, a filha que estava atormentada, a filha que estava doente, a filha que estava endemoniada, fica sarada, fica curada. Quando ela chega em casa, ela encontra uma menina liberta. Queridos, a minha pergunta diante da explicação desse texto é: por que às vezes Deus age conosco como agiu com esta mulher? Porque às vezes há um silêncio de Deus diante da nossa fé, diante da nossa oração, diante do nosso clamor. Porque às vezes parece que alguém costurou o céu, que não há uma resposta vinda de lá. Porque às vezes parece que nós oramos, clamamos, e parece que o céu está feito de bronze, que não há uma resposta vindo em nossa direção. Por quê? Eu gostaria de pensar em algumas lições, junto com você, para entendermos sobre a nossa fé e o silêncio de Deus a nosso respeito. Porque eu não sei se foi só eu, ou se acontece somente na minha vida, de você orar por algo, pedir, clamar em favor de alguma situação e você não ter resposta. Se você tem tido silêncios de Deus sobre a tua vida, eu gostaria de pensar algumas lições, e a primeira delas é: algumas vezes Deus deseja converter o nosso desespero em uma atitude construtiva. Veja que esta mulher, ela enfrentou algumas barreiras. Toda vez que ela se aproximava de Jesus, tinha uma barreira levantada. Veja no versículo 23, então os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos, eles vão até Jesus, mas eles não vão para atender a mulher. Eles não vão para facilitar. Eles vão para mandar ela embora. Eles se aproximam de Jesus, mas eles não se importam com a dor daquela mulher. Eles não estão ali para levá-la até os pés de Jesus. Pelo contrário, eles querem que Jesus afaste ela. Eles estão ali para dizer assim: manda ela embora. Faz com que essa mulher saia daqui, ela está atrapalhando o nosso momento de caminhada junto aqui. Esta mulher, ela enfrenta uma barreira, e esta barreira muitas vezes nós também enfrentamos. Quando começamos a clamar a Jesus, a pedir a Jesus, a invocar o nome do Senhor em favor de alguma causa, situação, seja ela qual for, que nós pedimos e alguém se levanta para dizer alguma coisa. Deus não responde esse tipo de oração. Quem é você para querer pedir isso para Deus? Você está agindo errado. E barreiras vão se levantando como querendo impedir que o clamor seja atendido. Irmãos, há mais uma barreira que se levanta e esse talvez daqui para frente as barreiras vão se tornando mais difíceis ainda.
Porque este está ainda no versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavra. Você já imaginou isso, irmãos? O silêncio de Jesus, referente a esta mulher. Jesus se cala diante de um pedido. Irmãos, o pedido dela é nobre. Ela não está pedindo para si, ela não está pedindo bens materiais, ela não está pedindo para gastar no seu próprio prazer, ela está pedindo algo muito nobre. Ela diz: Senhor, me socorre, mas ela está pedindo por uma filha que está gravemente enferma, terrivelmente atordoada, talvez uma manifestação demoníaca que trazia um transtorno dentro daquela família. A mulher tem um pedido nobre para Jesus, mas ainda assim, há um silêncio, há uma barreira de Jesus. Esta mulher, ela contempla o silêncio de Jesus, ouvindo quem Jesus é, sabendo o que Jesus faz, esperando talvez que Jesus dissesse para ela: vamos lá, eu vou até a sua casa, eu vou fazer uma visita agora, eu vou confrontar esse espírito maligno que está ali, eu vou tocar a sua filha. Talvez esperando algo de Jesus, e ainda assim há uma barreira de silêncio. Sabe, irmãos, o silêncio de Jesus, ele é pedagógico. O silêncio de Jesus vem para nos ensinar. Há momentos em que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Há momentos em que nós abrimos a boca e não vemos nada, não ouvimos nada, não tem resposta. Queridos, eu estava lendo esta semana sobre a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. E quando eu estava lendo ali, diz que o povo de Israel atravessou em segurança, em terra seca, o mar se abriu, o vento soprou, secou e separou as águas, e o povo de Israel saiu andando e atravessou em terra seca. Diz que quando eles chegam do outro lado, aí Miriam faz uma grande festa, pega o seu tamborim e começa a cantar e louvar ao Senhor. E aí eu fiquei olhando, eu estava com essa palavra na mente, eu fiquei imaginando, falei: ah, Miriam, cantar e louvar ao Senhor e dançar quando o mar se abre é muito fácil. Difícil é você continuar louvando e adorando quando o mar não se abre, quando o milagre não acontece. Difícil é você manter a sua posição de firmeza, de fé, de sobriedade na pessoa de Deus, ainda que não esteja acontecendo nada. Essa mulher, ela vem, adora, e ela ainda não contemplou milagre nenhum, pelo contrário, um silêncio de Deus. Os discípulos dizendo: manda essa mulher embora. E as coisas vão piorando. Versículo 24 diz que Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe a impressão que eu tenho aqui nessa barreira? Um desprezo de Jesus, como se Jesus estivesse desprezando esta mulher, falando para os discípulos: a nossa missão, a missão que nos foi dada, foi atender primeiramente a casa de Israel, o nosso território, o nosso povo. Um desprezo de Jesus. E esta mulher, ouvindo estas palavras, que são palavras desanimadoras, essa mulher, ela porém permanece sem sair dali desiludida, sem sair dali revoltada. Ela vem adorar ao Senhor. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, porque talvez você está orando por uma causa há muito tempo e nada aconteceu, e o Senhor te desperta aqui hoje para dizer para você: continue adorando, continue mantendo a sua fé, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo diante das palavras negativas, mesmo diante do desprezo, continue adorando. Essa mulher, ela adora e busca o único que poderia fazer algo pela vida dela.
Ela sabia que não eram os deuses sidônios, não eram os deuses cananeus, não eram as imagens adoradas pelo seu povo. Ela sabia que estava diante daquele que poderia curar, livrar e operar um milagre na vida dela. Ainda que haja um silêncio, permaneça firme na sua determinação. Continue adorando, continue buscando. Mas aí vem uma resposta, meus irmãos. E eu diria que esta barreira, a resposta mais dura de Jesus. Versículos 24 e 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esta é uma palavra dura, uma resposta dura de Jesus. Mas essa mulher, longe de ficar magoada, longe de ficar triste com a comparação, porque Jesus compara ela com os cães, Jesus compara ela com os cachorros, longe de ficar triste com essa palavra, ela toma essa palavra que é uma palavra desalentadora, uma palavra terrível que jogaria ela para baixo, ela torna isso em otimismo, ela dá uma viravolta por cima. Essa mulher, ela transforma a derrota em vitória pela sua fé, por aquilo que ela acredita. E ela se volta para Jesus e assim: é verdade, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem. Se eu sou cachorro, Senhor, que caia uma migalha para eu comer, que o Senhor me atenda pelo menos com uma gota, que venha pelo menos um chuvisco sobre mim daquilo que o Senhor está fazendo. Eu creio que o Senhor é poderoso. Ah, meus irmãos, essa mulher tem muito a nos ensinar. E ela vai transpondo cada barreira que se levanta. A barreira dos discípulos, a barreira do silêncio, a barreira do desprezo, e agora a barreira de uma resposta dura. Talvez venha uma resposta dura para você, dizendo não acontecerá. Mas eu quero aqui, meus irmãos, como homem de Deus, como profeta do Senhor, dizer: continua insistindo, continua buscando, não desista de sonhar os teus sonhos, não desista de imaginar, não desista de sonhar, porque Deus deseja realizar algo grande. Se essa mulher tivesse parado na primeira barreira que ela enfrentou, se ela tivesse voltado para casa, se ela tivesse aqui ficado cheia de mimimi, ah, ele não me atendeu, ah, ele me chamou de cachorro, falaram tanta coisa boa desse Jesus e agora ele não me responde. Irmãos, por muito menos os fariseus queriam matar Jesus, por muito menos, por respostas duras que Jesus dava. Aqueles homens procuravam matar Jesus, mas esta mulher aqui, ela soube transformar aquele momento, ela soube pegar todo aquele silêncio de Jesus, toda aquela palavra dura de Jesus, e transformar em algo construtivo na sua fé. E talvez esse seja um dos sentidos do porquê nós enfrentamos silêncios de Deus na nossa vida. Talvez você é contemplado em algumas áreas, talvez você diga: eu tenho resposta favorável de Deus nessa situação, nessa outra, com aquilo, mas talvez esteja alguma área da sua vida que não tem uma resposta de Deus, que você já tem orado faz tempo, que você tem clamado, e você não tem visto o mover e o agir de Deus sobre a sua oração. É para você continuar firme, é para você continuar persistindo. Eu vejo Deus levantando hoje aqui nesta manhã sonhos que haviam sido frustrados, pessoas que já haviam desistido porque não tem resposta, porque a falta de resposta, meus irmãos, nos dá esse sentimento de abandono, de que eu não sou merecedor, de que Deus não está nem aí para a minha causa, de que nada está acontecendo. Mas eu quero te dizer aqui em nome de Jesus, continua firme, continua insistindo, Deus tem algo para a tua vida. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele passou por adversidades e cadeias, e em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 13, o apóstolo Paulo
quando escreve aos Filipenses, ele está ali declarando, abrindo o coração para aqueles irmãos de Filipos, e ele diz assim no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que aconteceu? Prisão, cadeia, espancamento, maus tratos, tudo que o apóstolo Paulo enfrentou, ele diz, aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Oh, meus irmãos, que coisa linda. Está aqui um homem que está entendendo que o propósito do que ele está vivendo, que a dureza de vida que ele está atravessando, que a situação adversa que ele está passando, está servindo para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 13 diz assim, como resultado, tornou-se evidente de toda a guarda do palácio e de todos os demais, que estou na prisão por causa de Jesus Cristo. Eu fui enviado aqui por causa de Jesus, porque talvez esses guardas nunca fossem ouvir de Jesus, mas esse preso aqui vai abrir a boca e falar. Em Efésios capítulo 6, versículo 20, quando está escrevendo, encerrando a sua carta, ele diz assim, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, porque Paulo era transportado de um lugar para o outro, julgado aqui, analisado ali, e eles colocavam correntes para que ele não pudesse fugir, travavam os seus pés e as suas mãos. E aí Paulo levanta um pedido de oração à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 20, ele diz, orem para que permanecendo nele, em Cristo, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Irmãos, que coisa linda, o homem está preso, o homem está na cadeia, e ele vai fazer um pedido de oração, ele não diz assim, olha, orem para que eu seja livre, orem para que o anjo entre aqui, como entrou lá na cadeia e livrou a Pedro, orem para que aconteça um terremoto, como aconteceu lá no capítulo 16 de Atos, e eu seja solto. Desta vez ele entende o propósito, ele diz, orem para que eu permanecendo em Cristo, eu fale com coragem, eu abra a boca, que os presos venham saber, soldados venham saber, tribunais venham saber, que há na terra dos viventes um Deus que opera maravilhas, e eu sou o embaixador, eu sou o representante. Mas Paulo, você está preso, Paulo, você está sofrendo. Ele diz, eu fui enviado aqui com este propósito, pregar e anunciar a graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que coisa linda. Havia uma situação em que Paulo estava, e nós estamos falando aqui que Deus deseja transformar, converter o nosso desespero em atitudes construtivas. Paulo escreveu pelo menos 7 cartas dentro da cadeia. 7 cartas que nós temos hoje na nossa Bíblia, no Novo Testamento, foram escritas por Paulo, enquanto estava preso, encarcerado. Ele sabia, eu estou aqui preso, meu corpo físico está aqui, mas a minha mente está livre, a minha boca está livre, o poder de Deus está livre, o Espírito Santo é livre, e aonde eu pregar, alguém vai conhecer Jesus Cristo. E de dentro da cadeia ele enviava cartas, com mensagens poderosas, inspiradas pelo Espírito de Deus. Diz que o Espírito de Deus impulsionava Paulo a escrever. Há momentos, irmãos, que Paulo está tão cheio da presença, que ele diz assim, assim digo eu, não o Senhor. Ele está falando de palavra dele, porque ele vinha numa impulsão do Espírito, preso, mas não em silêncio, preso, mas podendo falar, anunciar e pregar esse Deus grande e poderoso. A pergunta para você é, como você tem reagido diante de situações adversas? Quando você recebe um não, quando você recebe um diagnóstico de um médico negativo, contrário, que você não esperava. Como você tem reagido diante das situações que nos oprimem, que nos levam para baixo? John Bunyan foi um dos pregadores da antiguidade no ano de 1678.
ele foi levado também ao cárcere por pregar o evangelho de Cristo. Ele passou 6 anos preso, 6 anos num calabouço, e ele podia ficar ali se lamentando, e chorando, murmurando, porque aquilo havia lhe acontecido. Mas desperta algo naquele homem, e ele diz assim: eu não tenho caneta para escrever, mas eu vou usar a fuligem da vela. E conforme a vela ia se queimando, ele ia pegando aquela fuligem, e ele ia escrevendo, e ele escreveu naquele período de 6 anos, apenas com fuligem de vela, preso dentro de um calabouço, duas grandes obras, que nós temos hoje à disposição, para lermos e sermos edificados, o peregrino e a peregrina. Ainda que preso, mas ele disse: eu vou usar isso como algo construtivo, eu vou usar esse momento para a edificação de outros, e ali foi produzindo para a glória de Deus. Irmãos, eu me lembro uma vez que fui convidado para ir fazer uma oração num hospital, e a família, quando me veio solicitar a visita, dizia assim: olha, o paciente, ele está muito ruim, ele está assim, em estado terminal, os médicos já desenganaram, e estão até falando para a família vir, reunir, estar junto com ele, eles só não mandam ele para casa, porque ele tem que ficar mantido ali naquela UTI, e aí eu já falei: meu Deus, como está o quadro desse homem? E aí cheguei até o hospital, a enfermeira veio falar comigo, disse assim: olha, a doença dele é muito grave, ele está muito ruim, toda aquela recomendação, e eu já pensei de novo, falei: meu Deus, como está o quadro desse homem? Irmãos, quando eu entrei dentro do leito, o homem encostado na maca, a maca erguida, né, aquela parte, ele quase que sentado, e ele dizia assim: pastor, que bom ver você aqui. Eu olhei e vi aquele homem falando, apenas algumas medicações, correndo através do soro. Eu achei: será que é o paciente certo esse aqui? E ele disse: pastor, você nem sabe, nesta manhã de hoje entrou um quadro de um grupo de enfermeiras aqui que ainda não tinha vindo. Eu falei assim: eu não conheço vocês aqui. Ela disse: nós estamos aqui estudando, falou o nome deles, né? E nós estamos aqui estudando, a gente agora vai passar a trabalhar aqui esses dias. Ele disse assim: vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer para vocês. E aí ele começou a pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Irmãos, aquele homem que eu esperava encontrar, um homem definhando, um homem morrendo, um homem coitado de mim, estou aqui, fase terminal. Aquele homem abria a boca, pregava, os médicos chegavam ali, ele dizia assim: doutor, o senhor está colocando o remédio aí, mas quem cura é o meu Deus. Aquele homem cheio de fé, irmãos. Eu fui ali para orar, eu acabei de orar por ele, ele falou assim: pastor, agora eu quero orar por você. E ele orou pela minha vida. Eu falei: meu Deus, eu fiquei igual Jesus diante dessa mulher. Eu falei: que fé é essa? Irmãos, passaram 6 dias, aquele homem morreu. E eu, quando falei com a família, eu disse assim: ele está pronto para encontrar-se com o Senhor. Este homem é um homem de fé, este homem é um homem de garra, este homem é um homem que, embora está morrendo no corpo físico, o espírito está livre, pronto para abrir a boca e anunciar. Meus irmãos, nós temos que aprender por que Jesus agiu assim com esta mulher, de uma forma silenciosa, por que tantas barreiras se levantaram, porque Deus deseja despertar em nós uma fé robusta, uma fé firme, uma fé que não se abala com qualquer coisa, porque tem muitos de nós que nos convertemos porque Jesus fez alguma coisa por nós, não por quem Ele é. Eu conheço muitas pessoas que se converteram a Jesus porque Jesus fez alguma coisa por elas, e não por quem Jesus é. O nosso sentido de entregar a nossa vida a Ele, irmãos, se Ele não fizer nada por mim, eu continuo adorando a Ele. Ainda que Ele se cale diante de mim, eu continuo crendo nele.
ainda que não haja resposta, há a palavra de Deus que consola e que fala ao meu coração. Queridos, eu estou num propósito de continuar adorando a Deus, independente do que venha pela frente. E esse é o estilo de fé que o Senhor espera que cada filho e filha dele desenvolva ao caminhar, ao andar junto com ele. Não uma fé que está esperando receber alguma coisa. Não uma fé que está baseada no milagre, porque pode ser que um dia não tenha milagre. E o dia que não tiver milagre, a sua fé tem que continuar te sustentando. O que o Senhor espera de nós é que haja em nós uma fé robusta, uma fé firme. Deus agiu assim em outros momentos da história. Com o homem da fé, o Abraão, quando Deus lhe promete que ele terá um filho. Abraão tem, aliás, ele não é nem Abraão, ele é Abrão. Ele tem 75 anos de idade. Deus se apresenta a ele, capítulo 15 de Gênesis, chama ele para fora e fala para ele contemplar as estrelas do céu, para ele olhar e contar, diz assim: conta se é que podes, Abraão, porque assim será a tua descendência, será tão grande quanto o vasto de estrelas que está no universo, será tão grande quanto as areias que estão na praia do mar. Assim será a sua descendência. Você não será mais Abrão, pai exaltado, você será agora Abraão, pai de multidões. 75 anos Abraão tinha. Passa o primeiro ano, não tem filho. Passa o segundo ano, também não tem filho. Terceiro ano, não tem filho. Quarto, quinto, sexto, 10 anos não tem filho. 25 anos se passaram, meus irmãos. 25 anos, desde o anúncio de que você será pai, até acontecer o milagre do nascimento do Isaac. E em todos os momentos, Abraão continuou firme com o Senhor. Em Gênesis capítulo 20 tem algo que me chama a atenção. Gênesis capítulo 20, versículos 17 e 18, eu quero ler para você. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão não tem filhos, mas ele vai orar em favor de Abimeleque e da sua casa para eles terem filhos. Você já imaginou isso? Não, eu acho que você não entendeu. Abraão, ele não tem filho, ele não gerou. 25 anos haviam se passado, ele não tem filho. E Deus fala para ele assim: Abraão, mesmo sem filho, ora pela casa de Abimeleque, porque lá também não tem filho, a madre está fechada. E eu vou fazer um milagre, elas vão começar a gerar. Oh Senhor, por que não gera na minha vida? Oh Senhor, vai fazer a casa do Abimeleque prosperar, e a minha casa? Foi esse o questionamento de Abraão? Não, mesmo sem filhos, Abraão orou para que pudesse ter filhos aqueles que não tinham. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a fé que Ele quer desenvolver em você é aquele estilo de fé que você fala assim: meu casamento está arruinado, e alguém chega para você e fala assim: ora pelo meu casamento, e você vai dizer assim: eu vou orar, porque eu creio num Deus que pode curar o seu casamento e o meu também. Ah, minha vida financeira está ruim, eu não estou sabendo administrar, eu me tornei escravo de dívidas, eu estou preso nesses juros. E alguém chega para você e fala assim: ora pelas minhas finanças. É esse estilo de fé. Você não precisa estar bem financeiro para orar. Você vai dizer: eu creio no Deus que cura, que liberta, e eu vou orar por você, porque eu creio que pode acontecer na minha vida também.
É você estando doente, sem cura no seu corpo físico, e você ser confrontado por alguém a dizer assim: ora porque eu estou doente, e você diz assim: eu vou orar por você, embora meu corpo esteja enfermo, eu creio num Deus poderoso que pode curar você, como pode curar a mim também. É esse estilo de fé que Deus está motivando no nosso meio aqui hoje. É esse estilo de fé que está fervilhando aqui hoje no nosso coração. É uma fé robusta, é uma fé que não importa o que eu estou vivendo. Porque muitos irmãos dizem isso. Não, como é que você quer falar disso se você está arruinado nesta área? Eu quero falar disso porque eu tenho fé, conforme o pai da fé, o homem que mais teve fé, o pai da fé, Abraão, orou sem ter filho, para que pudesse ter filho. Esse foi capítulo 20, capítulo 21, Deus abriu, diz que Deus se lembrou de Sara, e deu a ela filhos, e ela gerou, e ele se tornou pai de multidões. Meus irmãos, é orando pelo outro que Deus cura você. Não importa se você não tem, abra a tua boca declarando na vida de alguém, da tua família, do teu irmão, da tua casa, porque Deus deseja levantar hoje aqui pessoas com fé que não se abalam. Deus muitas vezes se manteve em silêncio. O que dizer das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mulheres de fé? Elas mandaram um recado para Jesus, e o recado, lá em João, capítulo 11, nós não vamos ler, ela diz assim: Jesus, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Quando li esse texto, eu falava: meu Deus, por que não está enfermo os inimigos? Por que não está enfermo aqueles que não gostam do Evangelho? Por que não está enfermo os perseguidores da fé? Não, está enfermo, Senhor, aquele a quem você ama. Irmãos, Jesus não poderia dar uma palavra lá de onde ele estava, dizer assim: Marta, Maria, que fé é essa? Que tremendo, seja curado agora. E o Lázaro tinha sido curado, não é assim? Não poderia? Jesus não fez isso em outras vezes? Declarou apenas uma palavra: eu digo, seja curado, e foi curado. Mas há um silêncio de Jesus. Jesus não manda uma resposta para as irmãs. Jesus não fala assim: olha, eu estou indo, daqui a pouco eu chego aí. Não, há um silêncio de Jesus. E quando Jesus chega lá, Lázaro foi adoecendo, piorando e morreu. Quando Jesus se aproxima, que as irmãs vêm ao encontro de Jesus, elas dizem assim: Senhor, já fazem 4 dias, já está cheirando mal. Lázaro já morreu, o senhor deveria ter chegado antes. O Senhor se atrasou no seu relógio, Senhor. O Senhor se atrasou e Lázaro já morreu. Meus irmãos, a fé que o Senhor deseja despertar em nós, é que ainda que esteja morto, viverá. Que ainda que esteja perdido, deteriorando, fedendo, o Senhor é poderoso para tornar novo e com vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Deus da vida, e Ele se manifesta curando e trazendo de volta a vida. A fé que o Senhor deseja levantar em nós, é uma fé capaz de romper as barreiras do silêncio, de romper as dificuldades que se levantam, os impedimentos, e fazer com que alcancemos o milagre da fé. O poder da fé é tremendo. O poder da fé vem de Deus, não é de nós. É algo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Existe uma fé ordinária, comum, do dia a dia, de todo mundo crer, que até o diabo crê. Mas o que estou falando aqui nesta manhã é de uma fé sobrenatural. É de uma fé que o Filho de Deus, os filhos de Deus precisam desenvolver na sua caminhada, de você acreditar. Irmãos, eu estava ouvindo um testemunho, há alguns dias atrás, de uma mulher, que sonhava em ser mãe, como muitas mulheres, sonhava em casar, sonhava em ter filhos.
Mas ela vivia numa vida muito errada na vida. E aquela vida muito errada dela levou ela a tomar 8 tiros. No meio da bandidagem, da droga, da bagunça em que ela estava. E aqueles 8 tiros levaram ela à mesa de cirurgia. E ela perdeu trompas, ovários, útero, tudo removido. E o sonho de ser mãe se acabou. Os médicos disseram para ela: você nunca vai poder ser mãe. E aquela mulher estava ali testemunhando, dizendo: aqui estão meus 5 filhos. Os médicos não sabiam entender e dizer como é que gerou, onde é que gerou, e ela teve 5 filhos. Porque, meus irmãos, eu estou falando de uma fé. Ela dizia: Senhor, o diabo roubou o sonho, o projeto, mas hoje eu te sirvo, hoje, Senhor, ela colocando diante de Deus em fé, em oração, a medicina dizendo: não tem jeito, nunca vai acontecer, se você quiser ser mãe, alugue uma barriga, faça uma barriga de aluguel. Ela dizia: eu serei mãe, eu vou balançar a minha criança, eu vou amamentar a minha criança, o meu Deus é poderoso. E aquela mulher gerou 5 filhos, e estava ali na vigília testemunhando, dizendo: meus filhos. Oh, meus irmãos, que fé é essa? Se você não é capaz de acreditar numa fé dessa, como é que você vai acreditar que você é salvo? Porque se você não é capaz de acreditar que Deus pode fazer gerar onde não tem onde gerar, como é que você vai acreditar que Deus vai te levar para morar a eternidade com Ele? Que um dia o seu corpo, esse aí mesmo, físico, que fede, meu irmão, esse corpo nojento que nós temos, se transformará em um corpo de glória e habitará no céu para sempre com o Senhor. Que tipo de fé você tem? O Senhor deseja despertar em nós uma fé robusta, uma fé firme, inabalável, como a fé desta mulher. Mulher, eu fui enviada para as ovelhas perdidas de Israel, e ela continua ali. Mulher, você é igual cachorro, e ela continua ali, adorando. Ah, Senhor, até o cachorro come da migalha. Deixa uma migalha hoje cair sobre você, deixa uma gota cair sobre você, uma gota do sangue do Cordeiro, uma gota de Jesus Cristo, é poderoso para transformar a tua casa, tua vida, tua saúde, teus negócios. Uma gota, irmão, uma gota. Clame hoje, não é para ser banhado não, clame hoje por uma gota. Tenha fé para que caia hoje aqui uma gota sobre a tua vida, do sangue do Cordeiro. E aonde haveria esterilidade passará a ter vida, e aonde estava a morte passará a ter vida, e aonde estava a doença passará a ter saúde. Ah, meus irmãos, eu estou aqui falando, sou enfermo na minha carne, mas creio no Deus poderoso, que pode trazer cura no nosso meio. Ah, a fé dessa mulher me motiva, a fé dessa mulher me leva a olhar e dizer: Deus, o Senhor é poderoso, e poderoso é o Senhor para operar aqui no nosso meio nesta manhã. Sabe, irmãos, uma lição que nós precisamos aprender, que os nãos finais, veja bem, que os nãos finais sejam insuficientes para nos desencorajar de ir à luta. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Quando eu era menino, na casa da minha mãe, às vezes eu queria ir em algum lugar, às vezes eu queria alguma coisa, e aí eu chegava na minha mãe e dizia assim: mãe, deixa eu ir, mãe, e aí minha mãe falava assim: não vai. Aí passava mais uns minutos, um tempinho, voltava eu lá de novo: ô mãe, deixa eu ir. Lavava uma louça, varria a casa: ô mãe, olha, eu já arrumei aquela louça lá, viu? Agora, a senhora deixa eu ir? Não. E eu ia insistindo, minha mãe parece que se aborrecia, irmãos, com aquela insistência do menino, e ela dizia assim para mim, ó: é não e ponto final. E aí eu tinha que parar, porque se passasse daquilo dali, a havaiana de pau comia solto. Mas na minha cabeça de menino eu pensava assim: não é ponto final, é só uma vírgula, eu vou continuar insistindo. E aí ficava: deixa mãe, e aí, irmão, aí dava ruim, ela falava: vai, aí você já sabe, né?
se rebenta todo, cai, quebra, voltava. Ela falava: tá vendo? Falei para você não ir. Obedeça sua mãe quando ela falar não para você. Mas aqui, meus irmãos, os nãos que vêm sobre a nossa vida, o que o Senhor quer aqui é dizer que eles sejam insuficientes para desencorajar você de continuar lutando, buscando. Se fôssemos pegar aqui alguns exemplos na vida de pessoas que persistiram, que insistiram. Na terça-feira nós tivemos uma mensagem aqui poderosa do profeta, eu quero dizer assim, que palavra de profeta, o profeta Sérgio, ele lançou aqui sobre a perseverança. Perseverança é a chave da vitória, perseverança é para aquele que quer alcançar o impossível. Meus irmãos, perseverança é necessário em todas as áreas da nossa vida. Não chegaremos a lugar nenhum se não perseverarmos, insistirmos, continuarmos. Eu estava pesquisando, por conta das ministrações que vão ocorrer aqui do Kingdom Business, e eu estava vendo alguns dados do Sebrae, e um dos dados do Sebrae me chamou muita atenção, e diz assim: olha, o Sebrae afirma que você levará de 3 a 5 anos para ter retorno financeiro em seus negócios. De 3 a 5 anos para você ter um retorno financeiro. E aí o cara abre o negócio dele e no final do mês já quer ter o retorno daquele que está há 3 a 5 anos. E aí desiste, fala: esse negócio não dá certo não. Não é o negócio que não dá certo, é você que não sabe perseverar, que não sabe insistir, que não sabe dizer: eu vou continuar, eu vou insistir, o Senhor está comigo. E você continuar, insistir. E nos estudos, irmãos, se não tiver perseverança nos estudos, acordar cedo, dormir tarde, ter que estudar, ter que ler, e ler de novo, e reler, e escrever. Se você não for persistente nos seus estudos, você desiste, abandona. Isso é muito difícil. Difícil é para todo mundo. Só que os campeões, eles não desistiram. Os campeões continuaram, insistiram. Ei, deixa eu te falar, e os campeões não têm um segredo que você tem: a presença de Deus na tua vida, anjos do Senhor ao teu redor, para te impulsionar e para que você vá mais longe ainda. Você já é um vencedor, Cristo te chamou para vencer, por isso não desista, persista, continue. E no casamento, irmãos, estamos hoje no dia dos namorados, e eu quero aqui louvar a Deus pela minha namorada, que levantou hoje cedo, fez um café maravilhoso, e deixou uma carta para mim, que eu quase não venho para cá de manhã. Irmãos, o casamento tem que ter persistência, porque casamento, meus irmãos, é 10% de sentimento, e 90% de persistência. Porque amor não é um sentimento, amor é um mandamento, e Deus manda nós amarmos. O mandamento de Deus é que você ame, o mandamento de Deus é que você permaneça em amor. Por isso, amar a pessoa que Deus colocou do teu lado, não é um sentimento. Irmãos, eu conheço gente que casou no final de semana e no outro já estava querendo separar. Porque quando for morar junto, desajustou tudo. Ah, não sabia que você era assim. Ah, agora fica sabendo, e agora vai ter que amar desse jeito. Tem nada a ver com sentimento, tem a ver com determinação. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Irmão, se fosse por sentimento, talvez eu não estivesse falando do meu casamento. Porque nós passamos por diversas lutas, aflições, dificuldades. Mas eu tinha algo de Deus no meu coração. Eu vou continuar, eu vou persistir, porque é um mandamento de Deus, eu vou continuar amando. Ah, mas errou com você, pisou na bola com você, não tem problema,
O sangue de Jesus é poderoso para perdoar. Se Ele me perdoou, quem sou eu para não liberar o perdão também? Então eu perdoo e nós vamos continuar. Aquilo acabou, vamos dar início a uma nova história, vamos continuar, vamos caminhar, vamos persistir. Senão o casamento não dá certo. E a vida com Deus? E a vida cristã? Será que tem que ter persistência? Jesus disse assim, ó: quem quiser me seguir, toma a sua cruz, negue-se diariamente a si mesmo e me siga. Se isso aí não for persistência, eu não sei o que é. Toma a cruz, vá para a morte, morra. Morra para si mesmo, morra para os seus desejos, morra para a sua vontade. Tome a cruz, ele está dizendo, morra. A cruz é instrumento de morte. E ele está dizendo, negue-se a si mesmo e começa a caminhar comigo. Tem que ter persistência, meus irmãos. Uma lição que nós aprendemos aqui com esta mulher é sobre a humildade. Essa mulher, ela consegue ter o coração humilde. Mesmo com as comparações de Jesus, mulher, você é igual a um cão. Mulher, e ela na humildade, dizendo, Senhor, eu entendo, eu compreendo, eu não preciso de tudo que está na mesa não, que caia somente um pouquinho, que o Senhor somente libere uma palavra basta. Eu entendo quem eu sou, nesse posicionamento, o Senhor é rei, o Senhor é Senhor absoluto, Tu és o filho de Davi, Tu és o rei sobre toda a terra, mas deixa cair hoje, derruba hoje, vai, uma migalha da Tua graça sobre a minha casa, sobre a minha vida, a minha filha ficará curada. Irmãos, que humildade dessa mulher. A humildade, meus irmãos, é algo tremendo. Veja, a palavra de Deus, ela diz assim, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus olha para o coração orgulhoso, soberbo, de eu posso, eu faço, é comigo. E Ele diz, não, esse aí vai sozinho. Mas aquele que vai na presença do Senhor dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Apesar de mim, Senhor, faz alguma coisa. Irmãos, quando fui subir aqui nesta manhã, o meu clamor era esse, por amor a essas vidas que estão aí, Senhor, por amor a cada um dos teus pequeninos, usa a minha vida, apesar de mim, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Santo Agostinho, meus irmãos, ele afirmava, o orgulho transforma homens em demônios, mas a humildade transforma homens em santos. Seja humilde na presença do Senhor, busque a Deus na humildade, em reconhecimento de quem Ele é e quem você é. Humildade é isso, é você reconhecer quem você é, e nós não somos nada, irmão, nada. Hoje estou aqui falando com você e daqui a pouco posso nem existir mais aqui, porque nós não somos nada, o nosso tempo aqui é breve e passageiro. Por isso nós temos que aprender o caminho da humildade, o caminho de ser servo uns dos outros, o caminho de nos colocar a servir e a ajudar e a abençoar e estender a mão. Este é o caminho da humildade. E esta mulher entrou por este caminho da humildade. As palavras duras de Jesus não levaram ela a ficar com mágoa, com rancor. Pelo contrário, levou ela a adorar, se prostrar diante do Mestre. Que coisa linda a atitude desta mulher. Uma mulher anônima, que ninguém sabe o nome desta mulher, mas uma mulher cheia de lições, cheia de experiência, cheia de determinação, de garra, de humildade, para nos ensinar lições que precisamos aprender hoje aqui, para viver melhor, para ter uma vida melhor, para caminharmos melhor com o Senhor. O Salmo de número 37 diz, no versículo 3, confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. O versículo 5 do Salmo 37 diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá.
E o versículo 7 diz: descansa no Senhor e aguarda com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Faça você a sua parte. Veja, o versículo 3 diz confia, o versículo 5 diz entrega, e o versículo 7 diz descansa, porque essa é a sequência: quem confia entrega, quem entrega descansa, e quem descansa está na posição de humildade diante de Deus, dizendo: Senhor, está nas tuas mãos, é o Senhor que pode resolver, não sou eu. Senhor, está diante de ti, não sou eu, é o Senhor. Eu entrego, eu confio e eu descanso no Senhor. Esse é o coração que Deus deseja que você tenha. Nós estamos terminando e essa é a última lição. O Senhor quer que aprendamos que a única dimensão em Deus que prevalece é o amor. Todas as outras dimensões caem por terra diante da maior dimensão de Deus, que é o amor. Queridos, Deus é amor. Este é um dos nomes dado para Deus na palavra do Senhor. Deus é amor. E a única dimensão que prevalece em Deus é o amor. Veja que havia uma orientação de Jesus aos discípulos, dizendo: nós fomos enviados somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, ele deu essa instrução: não dirija aos gentios, não entre em cidade alguma de samaritano, antes dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Este era o propósito, esta era a missão. Havia de começar com Israel para chegar até os gentios, e não começar com os gentios para chegar em Israel. Deus tinha um plano, Deus tinha uma sucessão, que aconteceu, porque senão nós não estaríamos aqui. O Evangelho se expandiu e o Evangelho alcançou os gentios, aqueles que não são judeus, os de fora. Mas no início, quando Jesus caminhava, a missão era somente para as ovelhas perdidas de Israel. E sabe que se Jesus atende aquela mulher de primeiro, Jesus estava dizendo, aliás, ele estava passando uma mensagem assim: eu sou incoerente. Como é que eu mando vocês ir para atender as ovelhas perdidas de Israel e eu vou atender essa mulher? Mas deixa eu te falar algo: Deus está disposto a passar como incoerente por amor à tua vida. Porque isso Ele fez outras vezes nas Escrituras. Em 2 Reis capítulo 20, Deus levanta um dos maiores profetas que nós temos conhecimento, o profeta Isaías. Um homem com uma palavra poderosa, um homem com uma palavra que rasgava de alto a baixo. Ele vai até a casa do rei Ezequias, e Ezequias está doente, enfermo. Alguém anuncia: o profeta Isaías chegou aí. Talvez ele pense: chegou a hora da minha cura, ele veio aqui para estender a mão e me curar. Ele está terrivelmente enfermo. Isaías entra dentro dos aposentos, estende o dedo em riste para o rei que está na cama, e diz: esta enfermidade é para a morte, coloca a tua casa em ordem, porque você não se levantará dessa cama, vai morrer. O profeta vira as costas e está indo embora. O rei Ezequias se vira para a parede e começa a clamar ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim. O Senhor tem visto quanto eu tenho trabalhado, feito a tua obra, isso e aquilo. Começa a apresentar diante de Deus. E o Senhor ouve, diz o texto, a oração do Ezequias. O profeta Isaías não tinha nem saído para fora, ele estava no pátio do palácio. E vem novamente a palavra para ele dizendo: volta lá e fala para o Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Ei, meus irmãos, isso para um profeta? Espera aí, Deus, o negócio é esse? Tá brincando, é? Acabei de falar para o cara que ele ia morrer, mandei ele arrumar a casa dele, agora o Senhor me faz esse carão, vou ter que voltar lá.
Vai ter que voltar lá, Isaías, volta lá e fala para ele, porque a única dimensão em Deus que prevalece é o amor, e o amor quebra a palavra, o amor quebra a sentença de morte. E aí o profeta volta lá e diz assim: Deus acrescentou mais 15 anos na tua vida. Irmãos, e o que dizer do profeta Jonas? O profeta mal-humorado, o profeta indigesto. O profeta indigesto não para nem no estômago do peixe. Deus manda ele profetizar para a cidade de Nínive. Ele não quer ir, ele foge, você conhece a história, ele é engolido pelo peixe. O peixe vomita ele, ele vai agora. Uma cidade que levava 4 dias para percorrer, ele percorre num dia só. E ele passa dizendo assim: vocês vão morrer tudo. Vai cair a casa aqui, isso aqui vai acabar, essa cidade já era, Deus vai visitar vocês aqui, não é com bênção, não é fogo, terremoto, peste, isso aqui vai acabar. Ele sobe no monte, senta lá de camarote e fica assistindo. Cadê a destruição de Nínive? Irmãos, a palavra do profeta toca o coração daquelas pessoas. Eles começam a sentir, diz, vai acontecer algo ruim aqui, Deus tem misericórdia de nós, rasga a roupa, se ajoelha, se humilha diante de Deus, vai para o pó, começa a clamar, há um clamor, há um jejum coletivo. Nem os animais comem, irmãos. Os caras não comem, ele diz assim, não dá nem comida para o cavalo, não dá comida para a mula, ninguém come, nem o cachorro, ninguém come, estamos em jejum, até os animais. E Deus olha para aquela situação e diz assim: eu vou abençoar este povo, não vou destruir mais. E o Jonas, que está lá mal-humorado, querendo ver a destruição de camarote, tem que contemplar a vida e a bênção e a prosperidade da cidade, porque Deus está disposto a amar. A dimensão maior de Deus é o amor. Eu não sei se você tem pecado, eu não sei o que você tem feito, mas nesta manhã Deus vem cobrir você de amor, não é de raio. Você entrou aqui, talvez, vai vir um raio na minha cabeça, Deus está de mal de mim. Meus irmãos, Deus está te amando, Ele continua amando, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de graça. Mas prepara-te para encontrar com o teu Deus, porque esse mesmo Deus que hoje é Deus de graça e de misericórdia, um dia nós estaremos perante Ele, Ele será um Deus de juiz. Irmãos, Deus está disposto a amar. A mulher que foi pega em flagrante adultério, lá em João capítulo 8, trouxeram ela diante de Jesus, talvez arrastada pelos cabelos, com a parte de cima dos seios descoberta para a vergonha. Homens que estavam ali com pedras nas mãos, prontos para apedrejar, para matar aquela mulher. Eles apresentam ela diante de Jesus, assim: a lei diz que ela tem que morrer, e você o que diz? E Jesus então lança a proposta do julgamento coletivo e diz assim: então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Já que vamos fazer o tribunal da justiça, vamos julgar todos nós aqui então. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E os mais velhos, diz lá o texto, talvez tinha mais pecado, né? Começaram a soltar as pedras e ir embora. E o mais novo olhou e falou assim: o mais velho está jogando a pedra, quem sou eu para ficar? Foi jogando também, e foi todo mundo embora. Porque Deus está disposto a amar. Porque Deus está disposto a perdoar. Aquilo que prevalece em Deus, a maior dádiva de Deus é o amor, e este amor está hoje aqui no nosso meio. Às vezes nós pecamos, entramos na presença do Senhor dizendo: meu Deus, eu pequei, eu errei. Ele diz: sim, filho, o sangue de Jesus te limpa, o sangue de Jesus te purifica, porque o amor de Deus prevalece hoje, através do Espírito Santo de Deus, que está aqui no nosso meio hoje. Por isso, meus irmãos, diante desta mesa da ceia, você não deveria ficar sentado. Você poderia, pelo sangue de Jesus que limpa a tua vida, que purifica do teu pecado, se levantar para partilhar. Porque aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, aquele que um dia se encontrou com Jesus, que foi batizado segundo o batismo cristão evangélico, ficar sentado num momento como esse perante a mesa, ele está dizendo: maior é o pecado do que o amor, maior é o pecado do que o sacrifício de Jesus.
Jesus permite você participar da ceia do Senhor. Às vezes quem não permite é a tua mente cauterizada, cheia de acusações. Mas nesta manhã deixa o amor de Deus quebrar toda acusação contra a tua vida. Porque não há acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem o justifica, quem o condenará, diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Quem condenará, quem se levantará para ir contra você, quando Jesus já te justificou? Nós podemos, irmãos, ter acesso hoje à mesa do Senhor, por conta do amor dele pela nossa vida. Não é mérito seu, não é porque você fez algo bom, não é porque você tem atos de justiça diante de Deus, não é porque você deu esmolas, não é porque você ajudou, não é porque você colaborou, não é porque você dizimou, ofertou. Você, meu irmão, só tem uma regra, só uma: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E aí você pode participar da mesa. Eu quero convidar os irmãos do louvor, os irmãos que vão estar servindo para tomarem posição aqui, enquanto eu termino aqui as minhas palavras. Irmãos, eu teria muita dificuldade, e eu sempre tive, de entender o calvinismo. Embora sendo presbiteriano, eu não consigo entender o calvinismo. Porque a doutrina do calvinismo, ela vai dizer lá: olha, esse daqui nasceu para perecer, nasceu para o inferno. Eu tinha um amigo calvinista, a gente vinha junto do curso, e enquanto vínhamos, a gente passava por uma rua, e vínhamos tarde da noite, porque saíamos, já era mais de 10 horas, o curso ia até às 11 horas da noite, e a gente se juntava e vinha junto de carro, e quando nós passávamos por aquela avenida, a avenida era tomada de prostitutas e travestis, e aquele meu amigo calvinista dentro do carro, ele dizia assim: esses aí nasceram para queimar no fogo do inferno. E eu confrontava ele dentro do carro e dizia assim: não, esses aí nasceram para ser alvo do amor e da graça de Deus. Não, não, irmão Marcos, esses aí nasceram para perecer, porque Deus criou alguns para serem lenha na fornalha do inferno. Eu dizia: não, 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 Deus criou esses aí para serem alvo do amor de Deus, da graça de Deus, e se eu e você levantarmos e irmos lá falar do amor de Deus, pregarmos a verdade do Evangelho, eles se converterão, e aquilo que estava caminhando para o inferno se tornará em vidas para o reino de Deus. Eu tinha muita dificuldade em entender essa doutrina. Eu jamais, irmãos, conseguiria me alinhar com a doutrina dos testemunhas de Jeová, porque eles dizem lá na doutrina deles, lendo e estudando, são somente 144 mil destinados para o céu. E aí um estudo se levantou há uns anos atrás, e assim, já passou de 144 mil o número de testemunhas de Jeová. Eu falei: esse negócio não vai dar certo. Se é só 144 mil que vai para o céu, onde é que vai ficar os outros? Onde é que vai parar esse povo? Aí eles criaram uma nova doutrina do paraíso na terra. Então 144 mil vai para o céu, os outros ficam na terra e vivem. Eu, se estivesse lá, irmão, eu ia sair na pancada, mas que eu queria ir para o céu, eu queria. Negócio é esse de ficar na terra, já estou na terra, 47 anos nessa terra, não está fácil não. Eu quero ir para o céu. Não dá, como é que eu ia ser testemunho de Jeová? Não consigo entrar num negócio desse. E o espiritismo, irmão, que diz que é a lei do karma. Não, você está passando isso porque é o seu karma. Eu falo: santo Deus, karma, eu tenho que ter karma. Deus me ajuda. E eu olho e falo: Deus entra com a providência e muda a situação, e não tem karma, nada disso. E ser esotérico, irmão. Como é que consegue o cara ser esotérico? Aí ele vai lá consultar, e aí diz assim: está tudo escrito nos astros já. Tudo escrito nas estrelas. É isso mesmo que você tem que passar. É isso que você tinha que viver. Eu falo: meu Deus,
Muda essas estrelas, Senhor. Apaga tudo isso aí, escreve outra coisa, porque meu Deus está disposto a amar, meu Deus está disposto a amar. Queridos, se são 144 mil diante do amor, Deus fala agora é 144.001, e 2 e 3, Ele vai acrescentando, porque Ele ama. Não, está escrito nas estrelas, e essas estrelas aí não condiz com a palavra do meu Deus, e a palavra do meu Deus é poderosa, viva e eficaz para transformar e mudar a situação. Por isso, meus irmãos, a única dimensão em Deus absoluta é o amor, e é neste amor que eu convido você a participar hoje da ceia do Senhor, porque foi por amor a você, que Cristo morreu, foi por amor a você que o sangue dele derramou, foi por amor a você que o corpo dele foi dilacerado, espancado, humilhado, foi por amor. Vamos se colocar em pé, para participar do cálice e do pão. Você que é batizado conforme o batismo cristão evangélico, você que está em plena comunhão com Deus e com a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, que você se prepare para receber o pão e o cálice hoje sobre a tua vida.